9. Capítulo 9. Conflitos inúteis. Meu jovem colega, entendo sua preocupação com fármacos e neurociências. Ao saber que você é psicoterapeuta ou psicanalista, além disso, jovem, quase sempre haverá alguém que, com uma espécie de comiseração, perguntará se você não receia ter se engajado numa profissão sem futuro. Afinal, acrescentarão, com os progressos da farmacologia e das neurociências, quem vai precisar do transtorno de uma terapia, quando poderia regrar a questão com uma pílula ou duas, ou quem sabe no futuro, com uma pequena intervenção neurocirúrgica, laser, claro. Ninguém gosta de bisturi na cabeça, né? Já lhe disse que, em regra, essas observações amistosas manifestam sobretudo o temor imotivado que é produzido por sua presença. São jeitos de seus comensais se protegerem de um saber que eles mesmos lhe atribuem. Só vale a pena acrescentar o seguinte: em regra, a disputa entre psicoterapia ou psicanálise de um lado e biopsiquiatria ou neurociências do outro é uma falsa disputa. Na minha experiência, quem alimenta essa oposição não conhece quase nada de psicoterapia ou psicanálise e sabe ainda menos de farmacologia e de neurociência. Quem conhece os assuntos e pratica ou pesquisa numa das ditas disciplinas sabe que não há disputa alguma, nem de fato, nem de princípio. Se uma espécie de controvérsia ressurge regularmente, isso se deve a duas razões. Para a mídia, o tema é bom para um especial de domingo. Para alguns interessados, as companhias farmacêuticas e alguns profissionais das três áreas, talvez funcione a ideia de que é preciso defender sua fatia de mercado. Deveria parar por aqui, mas, enfim, vou lhe dizer muito brevemente o que respondo quando não tenho como mudar de mesa. Primeiro, a pretensa oposição entre psicoterapia e fármacos. Sou materialista. Não acredito na existência de humores que não sejam alterações químicas do meu cérebro. Se alguém me xinga, se morre um amigo, se por acaso me lembro de um evento feliz de minha infância, as emoções que me invadirão, boas ou ruins, podem sempre e legitimamente ser descritas como fenômenos químicos que acontecem no meu cérebro. Aliás, são fenômenos químicos. Hoje, somos capazes de descrever quimicamente algumas emoções, de maneira ainda incipiente, mas já relativamente fina. É ótimo, porque isso abre a possibilidade de agir sobre essas emoções. Fico triste porque meu amigo morreu. Quem sabe no futuro exista um inibidor da captação de serotonina de ação imediata e poderei engolir a seco uma pílula que, numa meia hora, permitirá que eu volte a sorrir. É óbvio que não terei agido sobre a causa da minha tristeza. Meu amigo continua morto, mas graças à descrição química de minha emoção, terei conseguido modificar meu humor. A mesma coisa aconteceria caso recorresse a um fármaco para aliviar os efeitos maníacos de minha lembrança feliz. A farmacopeia pode agir sobre a causa do meu humor e não apenas sobre meu humor. Quando meu humor não é só um estado químico, este é sempre o caso, mas é também de origem química. Por exemplo, uma depressão produzida por uma insuficiência da tireoide é um humor de origem química, que é, portanto, propriamente curado em sua causa por um suplemento hormonal correto. Esses casos são relativamente raros. Mesmo as depressões ditas endógenas, ou seja, que não parecem ser causadas por fatos externos à vida do paciente, são, em geral, efeito de processos complexos de pensamento e representações,
o que, de novo, não significa que não sejam descritas adequadamente em termos químicos. Ora, é óbvio para qualquer psicoterapeuta que, em muitas situações, é aconselhável tentar modificar o humor do paciente quimicamente. Por exemplo, um paciente deprimido a ponto de não sair da cama e não abrir a boca também não terá a mínima motivação necessária para operar mudanças em sua vida, com ou sem a ajuda de um terapeuta. Uma correção química do nível de serotonina poderá, com um pouco de sorte, permitir que ele encontre as forças para se mexer. Mas ninguém, com exceção, talvez, dos acionistas das companhias farmacêuticas, sonha com um mundo em que as causas dos nossos afetos seriam sistematicamente negligenciadas e nossos humores pacificados com uma contínua intervenção química capaz de impor ao cérebro um equilíbrio ideal. Todos sabemos que, por mais que eu tome a pílula mágica na hora da morte do meu amigo, algum dia terei de enfrentar a dor de um luto, a não ser que decida viver para o resto da minha vida sob anestesia. Vamos às neurociências. Aqui, a ideia de um conflito é mais engraçada ainda. Parece que os próprios psicoterapeutas e psicanalistas adoram encontrar nas descrições neurocientíficas alguma confirmação de suas hipóteses. Estamos todos esperando que alguém nos aponte onde está o super-eu, onde está o inconsciente. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Ou estão torcendo para que as descrições da atividade neuronal nos digam, enfim, o que é uma lembrança, o que é uma associação, como se impõe um pensamento obsessivo, como somos invadidos por uma fantasia sexual, etc. É bem possível que um dia as neurociências correspondam a nossas expectativas, o que será de grandíssima ajuda na clínica de lesões cerebrais e de disfunções de todo tipo, etc. No entanto, os efeitos dessas descobertas sobre a prática da psicoterapia ou da psicanálise serão mínimos, se não nulos. Por quê? Porque a descrição neurocientífica de nossa atividade cerebral não altera nem um pouco as condições de nossa experiência. Um exemplo vai logo explicar. Imagino que você não acredite na existência de uma alma fora do corpo e diferente dele. Você também sabe que o corpo humano, com cérebro e tudo, é um complexo de células e moléculas, sem contar os íons. Em particular, você sabe que somos compostos de 70 a 75% de água. Agora, será que, em algum momento, você se enxerga mesmo com 40 litros de água e uma espiral de DNA? Claro que não. Sua experiência de vida não é modificada por esse saber, do qual você está justamente convencido. Uma coisa é a descrição científica de nós mesmos, outra coisa é nossa experiência. Se um dia alguém descobrir o eletrodo certo e o lugar correto onde aplicá-lo, claro, para que eu pare de pensar num acidente cuja lembrança não me deixa dormir, imaginemos que eu peça para ser livrado dessa lembrança. Ora, na hora da intervenção, mesmo que eu seja neurocientista, minha experiência do que estará sendo feito comigo será a experiência de uma mudança imposta à minha subjetividade, não a meus neurônios. A descrição neuronal da subjetividade não altera nossa vivência subjetiva. Procurar uma correspondência entre a sensação de que o olhar de Deus para sobre mim e uma repetida agitação neuronal em alguma área do meu cérebro é fútil. Procurar uma correspondência entre a sensação de que o olhar de Deus para sobre mim e uma repetida agitação neuronal em alguma área do meu cérebro é fútil. Cada descrição introduz a possibilidade de clínicas diferentes sobre objetos diferentes. A conversa entre descrições e essas clínicas é de grande interesse, mas é tudo salvo um conflito. Abraço.